Hoje vamos mergulhar num conceito, no mínimo fascinante, o Plano Estratégico Prosper. A ideia é alcançar o que chama de prosperidade integral. E o que é interessante é que isto mistura estratégia, uma ética muito forte e sim um toque quase místico. Vamos lá ver o que isto é. Ora, o documento original arranca logo com esta afirmação que é poderosíssima. Esta escrita é o contrato solene que sela a realidade. Isto define o tom de imediato, não é? Não estamos aqui a falar de um simples plano de negócios. A escrita, neste contexto, é apresentada como um ato performativo, um contrato quase mágico com o universo para moldar a realidade. Ok. Para percebermos como é que esta arquitetura funciona, o nosso roteiro vai ser este. Começamos pela base de tudo, o contrato sagrado, depois passamos pelas 5 dimensões da prosperidade, os 4 pilares que sustentam a estrutura, analisamos o motor que põe isto a andar e, por fim, a ética por trás de toda esta abundância. Então vamos a isso. Primeira parte, o contrato sagrado. É aqui que está a fundação filosófica, o mandato estratégico que orienta todo o plano Prosper. O conceito-chave aqui é algo chamado arte literária. Mas, atenção, isto não tem nada a ver com escrever romances. Pensem nisto mais como uma prática, uma ferramenta de alta precisão. E o objetivo? Transmutar o éter do desejo, ou seja, uma ideia abstrata, na densidade da posse, algo bem real e concreto. O texto chega mesmo a chamar-lhe a prática operativa da magia sagrada. E o plano traça aqui uma divisão muito clara. De um lado temos o artífice, é o ideal, alguém que está alinhado com o propósito e que se torna, e passo a citar, a lei do seu próprio microsistema. Do outro lado, bem, temos os errantes, aqueles que andam sem direção e que, segundo o texto, acabam por sofrer de uma espécie de maldição universal. Claro que um poder destes vem com uma responsabilidade à altura, e isso está formalizado no juramento de intenção. É um código de ética muito explícito. Os recursos têm de ser usados para a honra, para ajudar os outros, sejam amigos ou inimigos, e para agir com benevolência para com todos, até com os animais. É um mandato para o auxílio universal, sem exceções. Então, qual é a grande lição a tirar daqui? A ideia é que a retidão, a ética, não é só para ficar bem na fotografia. Funciona como um verdadeiro escudo metafísico. É o que garante que a riqueza seja uma estrutura sólida, duradoura e não uma vaidade que desaparece com o vento. Muito bem, vamos passar para a segunda parte. Já vimos a base, agora vamos ver como é que se constrói em cima dela. Vamos explorar as 5 dimensões da vida que este plano Prosper quer dominar para se atingir uma abundância total, ou seja, completa. E a prosperidade aqui é muito mais do que dinheiro no banco. É um conceito holístico. Tem um eixo financeiro, claro, a abundância absoluta, mas também o social, a influência positiva, o temporal, a liberdade de se gerir o próprio tempo, o físico, a renovação vital e o espiritual, ter um propósito que nos ancora, que seja inabalável. E para descrever a parte física, o plano usa esta citação muito forte do Salmo 103. A mocidade se renova como a da águia. Reparem na linguagem. O objetivo não é só ser saudável. É uma renovação completa, quase um rejuvenescimento, que serve de alicerce para tudo o resto. E o que é que isto significa na prática? Significa que a saúde e o tempo não são luxos, são ativos estratégicos. São eles que dão a longevidade e a clareza mental necessárias para gerir um património a longo prazo e, mais importante, para o transformar num legado duradouro. Ok, vamos à terceira parte. Já temos a fundação e as dimensões. Agora vamos olhar para os 4 pilares essenciais que, segundo o plano, sustentam toda esta estrutura da prosperidade. E os pilares são estes 4. Primeiro, a energia, a vitalidade para a ação, para a batalha estratégica. Depois a abundância, o acesso a todos os recursos, mesmo os chamados tesouros ocultos. Em terceiro, a integridade, o caminho da justiça que impede de cair na malícia. E por fim, o sistema, a aplicação da arte literária como um método que se pode repetir e que funciona. O ponto-chave a reter aqui é a forma como se encara a integridade. Não é só uma questão moral. É apresentada como o sistema de mitigação de riscos mais eficaz que existe. Ou seja, ser justo é uma estratégia inteligente que protege os ativos contra forças degenerativas, tanto de dentro como de fora. Já percebemos a estrutura. Agora vamos ver o motor. O que é que faz isto tudo andar? Esta secção explica o processo, o ciclo que nos leva do desejo à posse, a um estado de verdadeira governação. É um ciclo com 4 fases. Começa com o merecimento, ou seja, justificar o porquê de se ter direito aos recursos. Daí passa-se à manifestação, o momento em que os resultados começam a aparecer. Depois vem a ação, a execução da tal arte literária. E o ciclo fecha com a realização, quando se atinge um estado de controlo, de governação.
O nível de detalhe do plano é impressionante. Reparem nesta categorização dos recursos. Cada tipo, seja capital, bens, moeda ou até os misteriosos tesouros ocultos, tem uma descrição operacional clara e um propósito metafísico específico. Nada é deixado ao acaso. Portanto, a grande ideia aqui é esta. A posse de riqueza não é um acidente, não é sorte. É o resultado direto de se seguir um protocolo muito específico que junta merecimento e ação disciplinada. E chegamos à última parte, a ética da abundância. Porque, claro, com o sucesso vêm as responsabilidades. Uma vez atingida a prosperidade, entra-se num modo de governação que tem regras éticas muito próprias. E um dos conceitos mais interessantes é este, a árvore do silêncio. Isto não é sobre ser secreto, é sobre ser discreto de forma estratégica. O silêncio aqui é uma ferramenta de proteção, oculta a glória de olhares mal intencionados e, com isso, preserva a paz. E o que é que isto quer dizer, no fundo? Que a humildade e a discrição funcionam como um escudo. Um escudo contra a inveja dos outros e, talvez mais importante, contra a nossa própria arrogância. É o que garante a longevidade, não só de uma pessoa, mas de uma dinastia. Para resumir tudo, o plano Próspero é basicamente um pacto com o universo. É uma espécie de ciência sagrada, onde a retidão e uma ação muito sistemática se juntam para construir uma realidade onde, como diz o texto, nada falta. E fica a pergunta para pensarmos. Depois de tudo isto, a prosperidade é o quê? É uma ciência, com métodos que se podem replicar? É uma arte que exige mestria? Ou é um contrato sagrado? Se calhar, a resposta está a algures na junção das três.